Fala, gurizadinha! Chegando para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre Jude Bellingham e a relação dele com o gol, que parece que tomou outra proporção desde que ele chegou ao Real Madrid. Antes de entrarmos no assunto Bellingham e o gol, sempre pedindo, sugerindo, dando aquele incentivo para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, é só se inscrever aqui embaixo, não custa nada e vocês ajudam aqui esse humilde canal a crescer e a chegar a mais pessoas que estão interessadas nos temas dos vídeos por aqui. Para isso também eu peço o like de vocês nos vídeos por aqui, óbvio, se vocês gostarem, se vocês curtirem, deixem o like e sempre pedindo aquele comentário. Podem falar sobre Jude Bellingham, podem dar sugestões sobre vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Tô anotando tudo e tô respondendo pouco a pouco, tá? Prometo para vocês que eu vou responder todo mundo. Bom, vamos lá, vamos falar sobre Jude Bellingham, este meia, já quase atacante de 20 anos, que chegando ao Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do mês de agosto do Campeonato Espanhol e que faz um início de trajetória com o Real Madrid impressionante. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse início do Bellingham com o Real Madrid, mas o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu quero falar sobre a relação do Bellingham com o gol, porque é o que tem chamado mais atenção desde que ele chegou ao Real Madrid. Que o Bellingham é um jogador muito completo, um meio-campista que está chamado a ser um dos melhores na posição nos últimos anos, isso todo mundo já sabia. Agora, que o Bellingham tinha essa quantidade de gols em seus pés, é o que é a grande novidade desse início de trajetória dele com o Real Madrid. Primeiro trazendo os números. O Bellingham disputou todos os jogos oficiais do Real Madrid nesse início de temporada 2023-2024, ou seja, 4 jogos, todos eles pelo Campeonato Espanhol. E em absolutamente todos os jogos, ele balançou as redes. São 5 gols e 1 assistência nessas 4 partidas. O Bellingham participou de praticamente todos os gols do time nesse início de temporada. Apenas de 3 gols do Real Madrid até aqui ele não participou. Realmente são números incríveis desse meio-campista que, como eu dizia, já tá com uma cara de muito atacante. O Bellingham igualou simplesmente o início de trajetória de Cristiano Ronaldo com o Real Madrid. Eu falava no outro vídeo que ele estava nesse caminho, mas ele continua nesse caminho, porque apenas um jogador na história do Real Madrid marcou 5 gols nos seus primeiros 4 jogos com a camisa do time: Cristiano Ronaldo. Benzema, por exemplo, fez 3 gols em 4 jogos. Alfredo Di Stéfano, os mesmos 3 gols em 4 jogos. O Puskás é o que mais se aproxima do Cristiano e do Bellingham, com 4 gols em 4 jogos, nos primeiros 4 jogos com a camisa do Real Madrid. Realmente os números do Bellingham em relação ao gol, eles impressionam. A gente está falando de um meio-campista que o máximo de gols que marcou em uma temporada, obviamente é um jogador muito jovem, 20 anos ainda, acaba de fazer 20 anos, foi 14 gols na última temporada com o Borussia Dortmund. O problema, e não é um problema, é que o Bellingham parece que desde que dos últimos jogos dele com o Dortmund até esse início com o Real Madrid, parece que essa relação dele com o gol vai crescendo. Por quê? Nos últimos 4 jogos que ele esteve em campo com o Borussia Dortmund, antes da lesão do final da temporada passada, ele marcou 4 gols nesses últimos 4 jogos. Então ele já vem com essa bagagem goleadora, artilheira, digamos assim, da reta final dele da passagem no Borussia Dortmund. E quando ele chega ao Real Madrid, ele encontra perfeitas condições para seguir tendo o gol como uma das suas principais características, repito, para um meio-campista. O Real Madrid, quando contratou o Bellingham, evidentemente estava contratando gol, porque, repito, é um jogador que na última temporada com o Dortmund fez 14 gols. São muitos gols para um meio-campista, mas não pensou que estivesse contratando tantos gols como o Bellingham está entregando. Por exemplo, na trajetória do Bellingham na Bundesliga, o tempo que ele ficou no Borussia Dortmund, ele jogou 92 partidas na Bundesliga e marcou 12 gols. Na La Liga, em 4 jogos, ele já tem 5 gols. Então, o Bellingham realmente está num momento que está se encontrando, ou talvez se reencontrando com o gol. Essa relação dele com o gol pode ser que surpreenda, mas ela tem uma explicação. E aí eu fui
buscar registros da história do começo do Bellingham, e tem muitos depoimentos de pessoas que trabalharam com ele na formação dele, de que o Bellingham começou sendo um atacante. Ele começou jogando muito próximo da área. É muito comum nos jogadores, quando começam a jogar, a grande maioria quer fazer gol, né? O objetivo é o gol. Então, tu joga mais pra frente, tu joga mais próximo do gol. E o Bellingham era um desses caras. Ele começou jogando como atacante, pelo menos os relatos das pessoas que acompanharam esse início de carreira dele, ainda quando ele estava na base, de que ele jogava de atacante. O ponto é que no Real Madrid ele está encontrando, pelo menos nessa temporada, um ecossistema favorável a se reaproximar do gol. Repito de novo, no Dortmund ele entregou 14 gols na sua melhor temporada goleadora, que foi a passada. Antes disso eram 4 ou 5 gols por temporada do Bellingham. Na última ele já deu esse caminho para se reaproximar dessa relação com o gol que talvez tenha começado lá na frente. E no Real Madrid ele encontrou um lugar onde ele está conseguindo explorar isso cada vez mais. O Real Madrid nessa temporada está jogando sem o centroavante titular. É verdade que no último jogo o Rossello foi o acompanhante do Rodrigo no ataque, mas o Real Madrid, sem esse centroavante titular, sem esse cara que tenha chegado para substituir o Benzema, inclusive a camisa 9 está vaga, não tem ninguém utilizando ela, o sistema que o Ancelotti está jogando é com 4 meio-campistas e Vinícius e Rodrigo no ataque. O que tem favorecido o Bellingham estar mais na área, porque não tem essa presença, esse espaço do camisa 9, do centroavante titular, ele não está sendo ocupado constantemente nos jogos por alguém. Então, quando a gente olha o mapa de calor do Bellingham, eu fui dar uma olhada no mapa de calor quando ele jogava na Bundesliga, e realmente, assim, são pontos vermelhos em todas as partes do campo, porque ele é um jogador que está em muitos lugares do campo ao mesmo tempo, ele tem essa capacidade física e também capacidade de ocupação de espaços muito grande. Só que no Real Madrid, nesses 4 primeiros jogos, a gente vê um pontinho vermelho bem no centro da área. Então ele está ocupando muito essa região que seria de um camisa 9. Como ele joga, e aí é outro ponto que favorece o Bellingham, com 2 jogadores de ataque muito móveis, que são o Vinícius e o Rodrigo, que trocam muito de posição, que ou estão na ponta ou vêm para o meio, dá essa mobilidade. O Bellingham também está tendo liberdade, a liberdade que ele está tendo dentro do sistema de jogo do Real Madrid, que ele é o meio-campista com mais liberdade, ele também está tendo no ataque. Então está favorecendo o Bellingham a pisar mais na área e a ocupar muito essa área, essa região, digamos assim, que era do camisa 9 titular. Então ele tá pisando muito na área e tá favorecendo ele chegar mais próximo do gol. Mas para mim, e eu estou totalmente de acordo com o Ancelotti, o que ele falou no último jogo do Real Madrid, que a principal característica do Bellingham hoje no Real Madrid é a movimentação sem a bola. O Bellingham, é impressionante ver ele ao vivo, eu ainda não tinha visto, os 3 primeiros jogos do Real Madrid foram fora de casa, então o primeiro jogo que eu vi o Bellingham ao vivo com a camisa do Real Madrid foi a estreia dele no Bernabéu, e é realmente muito impressionante ver o jogo do Bellingham sem a bola. Ele tá sempre se desmarcando e encontrando a melhor opção de passe para o seu companheiro de time, sejam os meio-campistas ou sejam os atacantes. Tanto que o gol que ele marca na partida contra o Getafe é um gol de rebote depois de um chute do Lucas Vázquez, que o goleiro defende e a bola sobra para o Bellingham porque ele estava ali, ele estava bem posicionado. Então, esse jogo sem a bola dele, essa movimentação sem a bola do Bellingham, realmente está sendo uma das características que ele está sabendo explorar muito bem e o Real Madrid está tirando muito proveito disso. Quantos gols o Bellingham vai marcar com a camisa do Real Madrid, a gente não tem nem ideia. O Ancelotti falou depois da coletiva que ele acha que o Bellingham chega fácil aos 15 gols. Ele já está com 5 em 4 jogos. Eu acho que ele chega fácil aos 15 gols. Agora, evidentemente que ele começou nessa toada que eu acho que vai ser difícil manter, mas ele pode conseguir manter também. Então, a gente ainda não sabe quantos gols ele vai fazer. Se essa constância que ele teve até agora, são 4 jogos com a camisa do Real Madrid, nos 4 ele marcou gols. Se ele vai conseguir manter isso, o que é muito difícil até para um atacante, a gente não sabe, mas o início do Bellingham com o Real Madrid é muito prometedor e ele conseguiu reencontrar essa relação com o gol, que talvez seja algo que ele tenha trabalhado lá no início da carreira e que depois ele tenha se concentrado em explorar outras características, mas que agora ele tá vendo
uma forma de ajudar o time fazendo os gols, estando muito bem posicionado. Então tá sendo muito interessante ver isso, ver esse início de trajetória do Bellingham com o Real Madrid. Ele falou depois de um jogo que ele se sente um jogador 10 vezes melhor no Real Madrid do que ele era no Borussia Dortmund. Eu acho que não é que ele seja um jogador 10 vezes melhor, que é óbvio que essa evolução ela existe, ainda mais em jogadores tão jovens, ainda mais quando mudam de time, quando tem que se adaptar a outra realidade. Isso acontece com todo ser humano, a gente acaba crescendo, a gente acaba aprendendo, mas eu acho que ele sente que hoje ele está explorando talvez mais características do que ele explorava em alguns anos atrás, o que também é um pouco normal para um jogador tão jovem, para alguém que está em processo de aprendizado. Mas tá sendo muito interessante esse início de trajetória do Bellingham no Real Madrid. Veremos se ele vai conseguir manter isso no tempo, mas é verdade que tudo que está acontecendo com ele surpreende, mas tem uma explicação, como eu acabei de tentar trazer para vocês aqui alguns pequenos detalhes da carreira do Bellingham e também desse início com o Real Madrid. Bom, pessoal, muito provavelmente voltarei por aqui para fazer mais vídeos falando do Jude Bellingham e também de outros jogadores e, claro, dos times aqui do Campeonato Espanhol, mas por hoje é isso. Deixem o like se vocês gostaram do vídeo. Para quem ainda não está inscrito no canal, espero a inscrição de vocês, não custa nada. E, claro, os comentários para quem quiser deixar sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu fizesse, o que vocês querem que eu fale por aqui e, claro, a opinião de vocês sobre esse início tão artilheiro de Jude Bellingham com o Real Madrid. Beijo pra vocês!